Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar esse vídeo um pouco diferente daquele outro que eu tinha postado para conversar mesmo com vocês a respeito de tudo isso que está acontecendo, do corona e enfim. Eu fiquei desde o dia 10 de março em casa. Eu tinha voltado de viagem dia 9 de março, eu estava na casa da minha mãe. E desde então eu não tinha saído, né? Aí hoje eu precisei sair para ir no mercado. Bom, foi a primeira vez que eu saí de casa depois disso, depois desses 20 dias. E o que eu vi? Só os serviços básicos estavam funcionando, tipo mercado, farmácia, algumas, e o comércio todo estava fechado. Os bancos também estavam abertos, só que uma coisa assim que me incomodou um pouco foi que tinha bastante aglomeração. Tinha fila para entrar no banco, uma fila que virava a esquina, e para entrar no mercado também. Mas, por outro lado, outra coisa positiva que eu vi foi que no mercado, assim que você entrava no mercado, estavam higienizando os carrinhos, higienizando quem entrasse. Ninguém tava medindo temperatura, nada. Pra quem não sabe, eu moro no Guarujá. E até então, só um caso de corona foi confirmado aqui. E essa pessoa, ela tá em casa, pelo que falaram no site da prefeitura. E tá seguindo as normas de segurança. Mas o que eu fiquei sabendo que tá acontecendo aqui na cidade? Eles fecharam a entrada da cidade, né? Não tá vindo ninguém de fora. Quem tem carro com placa de outro estado, mas que mora aqui, tipo eu, tem um pouco de dificuldade. Eles estão parando as pessoas aqui, você tem que comprovar a residência. Não pode ser alguém que more só, que fique aqui só por temporada. Mas, no geral, eles estão liberando. Se for um caso, assim, de necessidade, eles ok pra transitar aqui. Mas eles estão fazendo tudo isso por medidas de segurança, sabe? Eu acho que não tá errado. Até porque um dos principais focos de corona tá sendo em São Paulo, que é pertinho daqui. Tipo, acho que é 1 hora de carro, mais ou menos. E uma coisa que me incomodou muito, mas muito mesmo, foi que as pessoas de mais idade, elas não estão tendo aquela consciência sobre isso, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu reparei que tinha muito, mas muito idoso. Tipo, 90% das pessoas que estavam na rua hoje eram idosos e tinha pessoas que, assim, eu entendo que tem muita gente que tem filho que não tem com quem deixar. Só que tinha muita criança na rua, tinha bastante gente andando de bicicleta e eu vi uma pessoa com máscara. Mas, enfim. Outra coisa também que fizeram aqui na cidade foram vários postos de atendimento para quem estava com sintomas primários. Por exemplo, estava com sintoma de gripe, não sabia, obviamente, o que era. E eles montaram, assim, acho que próximo à rodoviária. Acho que são os 3 pontos da cidade principais, assim. Eu não sou a melhor pessoa pra falar onde que fica o que aqui na cidade, porque eu moro aqui faz pouco tempo. Aí eu não conheço direito a cidade, né? Mas em alguns pontos aqui, eles fizeram vários desses pontos de atendimento para quem para ter esse controle, né, das pessoas. E assim, restaurante, lanchonete, essas coisas, eles estão entregando só por delivery, ou você vai buscar, só que não pode entrar na lanchonete. Eles fecharam, isolaram toda a área de alimentação e daí não tá podendo ficar a pessoa na lanchonete. E uma das coisas, assim, que é complicado aqui também, foi que, tipo, tem pouquíssima opção no iFood se alguém, por acaso, quiser pedir comida. Eu acho que tem que saber mais os contatos, assim, de quem conhece mesmo aqui, só conhecendo. Falando de entrega, eu não vi nenhum mercado fazendo serviço de delivery. Na cidade onde minha mãe mora, lá no Paraná, tinha vários mercados que, assim, comumente eles já entregam, né, que é algo, assim, da cidade.
mas eles estavam atendendo por delivery e também limitando a quantidade de pessoas que entrava no mercado. Pelo que ela me falou, ela foi no mercado uma vez. E ela disse que, por exemplo, se ia uma pessoa acompanhada, tipo, da mesma família, eles estavam deixando entrar apenas uma pessoa, aí eles higienizavam a pessoa e também media a temperatura, se eu não me engano. Isso eu não tenho certeza, mas foi algo mais ou menos que ela falou, que as pessoas tava bem restrito para as pessoas entrarem no mercado. Bom, quanto a sentimentos de ficar esses dias na quarentena, é complicado porque é difícil descrever essa situação, é difícil. Parece que não é algo real, sabe? Tudo isso que tá acontecendo. Parece uma sensação assim de como se a gente estivesse num filme de terror, assim, num filme de guerra. Só que, ao mesmo tempo, assim, não parece que tá realmente acontecendo. Porque coisas, assim, que a gente estava acostumado a fazer, tipo, sair de casa, sair, simplesmente ir no mercado, ir na rua, comprar alguma coisa, isso é algo extremamente perigoso se a gente for parar pra pensar. E eu acho, assim, que as pessoas, elas não estão tendo consciência real da situação, do que tá acontecendo. Porque, tipo, é um tanto assustador a gente pensar que uma coisa invisível, a gente não consegue ter controle sobre aquilo. E é complexo porque em 30 anos eu nunca tinha visto algo assim, sabe? Ser arriscado sair de casa, ser arriscado fazer coisas que a gente estava acostumado a fazer. E assim, nos primeiros dias foi bem difícil, sabe? Eu não vou negar, porque eu passei quase 15 dias desses 20 sozinha. E até aí, ok, a gente acha que vai passar tudo rápido, a gente acha que logo logo a gente vai estar de volta, né, à nossa rotina normal. Só que ao mesmo tempo bate aquela insegurança, aquele medo de algo que possa acontecer, medo de tudo. Medo de acontecer alguma coisa com a gente, medo de ficar doente estando sozinho, medo de não conseguir se comunicar com ninguém, medo de tudo isso piorar assim de uma hora para outra e acabar acontecendo coisas assim muito piores. Ainda mais quando a gente fica confinado todos os dias, assim, parece que todos os dias são iguais, a gente não consegue, por mais que a gente tenha nosso trabalho, por mais que a gente tente te ocupar nossa cabeça com muitas coisas, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais, que a gente só vai pensar naquilo, a gente não vai conseguir pensar em outra coisa, a gente não vai conseguir fazer coisas diferentes, a gente não vai conseguir encontrar assim uma maneira de não ficar triste. É inevitável. Pode parecer exagero meu, pode parecer algo extremo, mas ficar todos esses dias confinada, sem ter um horizonte, sem saber quando isso vai acabar, acaba deixando a gente triste, a gente fica deprimido, a gente fica, assim, sem saber o que pensar, né? O que esperar do futuro, e é doloroso, sabe? E eu fico imaginando quantas pessoas estão passando por isso, estão sozinhas, né, nessa quarentena. E, enfim, é isso. Depois eu tentei manter a calma, né, sobre tudo isso. Eu parei pra refletir, pra pensar. Afinal, não tinha muito o que fazer também, né, por conta da situação. O que a gente tinha que fazer, a gente estava fazendo na medida do possível, né. Assim, claro, é difícil a gente pensar positivo o tempo todo. Ainda mais numa situação dessa, onde a gente tá vendo tanta coisa ruim. E todo dia uma notícia pior, assim. Aí, no geral, eu tentei manter a calma, tentei conversar comigo mesma, tentei entender mais tudo isso que eu tava sentindo. Por um lado, isso é bom, porque eu quis entender o que tudo isso tava tentando me ensinar, sabe? Porque por mais que seja um momento, assim, caótico, eu queria tentar aproveitar algo de bom daquilo, sabe? Depois de ter passado aquela situação de impotência. Foi aí que eu fiquei pensando. Pode ser que isso acabe trazendo algo de bom, tanto para as pessoas, quanto para a natureza, para todo mundo. Por exemplo, as pessoas ficando mais com suas famílias,
fortalecendo esses laços, ficando mais consigo mesmo, até mesmo para as pessoas que estão sozinhas, se reconhecendo, pensando, refletindo sobre o que era realmente importante para elas, sobre o que é, sobre toda essa existência, o que realmente importa nesse mundo. Quantas pessoas que viviam nesse ritmo de só trabalhar, 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 aí, tipo, de repente elas tiveram que ser forçadas a ficar em casa por conta de uma situação necessária. E quantas dessas pessoas não iam todo dia trabalhar, nem reparavam se estava fazendo sol, se estava chovendo. Aí, de repente, elas estão em casa, abrem a janela, voltam a ver o sol. Coisas que a gente não dá valor, sabe? A gente só vai dar valor para a liberdade depois que a gente perde ela. Eu acho que tudo isso talvez tenha servido pra gente se conectar com a gente mesmo, se conectar com o mundo que a gente está vivendo, porque a gente vive pensando lá no futuro, sendo que a gente esquece de estar presente, de estar fisicamente aqui. A gente tem trabalhado e não tem vivido os dias. Eu fico pensando que a gente é tão frágil que a nossa própria existência ela é algo mínimo no meio de tantos milhares e milhares de anos. E eu acho que no meio disso tudo a gente acabou evoluindo, só que a gente esqueceu de despertar toda essa evolução. Em certo ponto, eu acho que as pessoas elas acabaram até regredindo, assim, muita gente, porque a gente não tem essa noção, assim, de respeitar a natureza, de respeitar a própria vida, sabe? E eu fico pensando muito nisso, que muito do que está acontecendo é reflexo do que a gente faz, do que a gente tem feito. A gente não tem cultivado nossa própria existência nesse mundo. A gente está acabando com tudo. E eu falo isso mesmo, assim, pensando no coletivo, porque quantas pessoas elas só viviam aquelas próprias vidas delas, tipo, todo dia trabalhando ou todo dia pensando o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer hoje, o que eu... e não enxergava as pessoas que estavam do lado delas. Isso é muito tenso, porque a gente vive um coletivo, não só com as pessoas, não digo só vivendo em sociedade, mas a gente vive com todo o universo, com toda a nossa existência. Mas assim, eu não digo que isso é ruim, porque é importante a gente pensar em si, mas eu acredito que tem algo além disso, sabe? Eu sei que o que eu mais quero agora é que todo mundo possa ficar bem, que todo mundo possa se respeitar para poder cuidar do outro.